Muito boa noite, irmãos, que sejamos bem-vindos nesta casa de amor e caridade no dia de hoje. Que cada um se sinta acolhido e encontre aqui aquilo que veio buscar, que está precisando, pois sabemos que nosso Pai não desampara nenhum de seus filhos, jamais, e concede sempre de acordo com a fé e o merecimento. Então, antes de nós iniciarmos a nossa doutrina de hoje, temos aqueles avisos que são de praxe, que os irmãos já conhecem, mas que nós precisamos reiterar cada encontro. É falar sobre a doação de alimentos não perecíveis. Dizer que a nossa casa possui um cadastro de aproximadamente 35 famílias assistidas com a doação dos irmãos. Os irmãos nos trazem os alimentos não perecíveis e nós, o grupo de trabalhadores da casa, faz chegar até as pessoas que precisam. Então, irmãos, na próxima vez, se os irmãos quiserem e puderem nos trazer 1 quilo de alimento não perecível, um material de higiene, ou um material de limpeza, ou uma caixa de leite, nós agradecemos. É muito importante para as pessoas que necessitam receber os alimentos que os irmãos trazem. Nós somos profundamente gratos. Também, irmãos, de dizer que a casa aceita doações de roupas em condições de uso. As roupas são doadas uma parte, outra parte são comercializadas na sala das roupas, na sala Maria José, e também nos brechós da casa. Dizer que são comercializadas por valores simbólicos, mas que esses valores para nossa casa fazem toda a diferença. A casa não tem uma fonte permanente de renda, então o dinheiro que é arrecadado com a venda das roupas usadas, ele é fundamental para a gente continuar mantendo a nossa casa. Então, irmãos, quando os irmãos tiverem em casa roupa que não serve mais ou que os irmãos querem doar, podem trazer para nós. Nós agradecemos. Também gostaríamos de falar da campanha de arrecadação de fraldas descartáveis e roupinhas de crianças. Essas doações serão conduzidas para a SAMI, que a SAMI faz um trabalho de montagem de enxovais para as mães que têm necessidade, que não podem comprar as roupas. Muitas vezes nós organizamos aqui para mães que estão prestes a receber os seus filhos e não tem nada de enxoval. Então, lá eles montam e levam e doam os enxovaizinhos para as mães. Então, se os irmãos quiserem nos trazer, digamos assim, as crianças elas crescem rápido
e deixam, não serve mais as roupinhas, né? Então essas, se os irmãos quiserem nos trazerem doação, a gente encaminha lá para a SAMI. Irmãos, também no próximo dia 8 vai acontecer aqui mais um brechó, tá? Vai aqui neste salão estar todas as roupas recebidas em doação expostas aqui. Então a gente convida a todos os irmãos e pedimos também que os irmãos conversem com os familiares, com os amigos, falem sobre o brechó do Allan Kardec no dia 8, das 13h30 às 16h30, certo? Então, irmãos, agora, antes de fazermos a abertura, convidamos os irmãos para que a gente possa fazer um momento de lembrança da nossa querida irmã Natalina Biolchi. A irmã Natalina, ela trabalhava aqui conosco nas quartas-feiras, nas cirurgias, e ela desencarnou na semana passada. Então a gente está fazendo um minutinho de prece para que ela fique bem. Com certeza ela já foi acolhida, ela está no lugar que é de merecimento dela, que ela era uma pessoa muito boa, maravilhosa, estava na CTI consolando cada um que estava ao lado dela, antes dela desencarnar. Então convidamos os irmãos para fecharmos os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento ao alto, ao Pai misericordioso, para pedirmos que a espiritualidade amiga que está atendendo a nossa irmã Natalina, que possam atender as necessidades, que possam confortá-la, que ela possa seguir a caminhada dela, sem preocupações, porque ela cumpriu divinamente a missão que ela recebeu. Então, Pai, acolhe a nossa irmã. E para nós, Senhor, nesta noite pedimos que possamos permanecer esses poucos minutos que aqui vamos passar, envolvidos na Tua luz e no Teu amor. Que possamos hoje, Senhor, recebermos tudo aquilo que estamos precisando. Que o Teu amor esteja no nosso coração. Que todos aqui presentes tenham a certeza que estamos amparados e conectados com a espiritualidade desta casa, nosso querido irmão Cirino Rocha Teixeira, diretor espiritual, e toda a falange que aqui trabalha, que na noite de hoje, com certeza, nos assistirão mais uma vez. Por isso dizemos ao Pai: Pai nosso, que estás em toda parte, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai,
aqui na terra como no céu. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas e nos ensine a perdoarmos o nosso semelhante. Não nos deixes cairmos nas tentações e livra-nos de todos os males. Pois é teu o reino, o poder e a glória para sempre, querido Pai Celestial. Assim, queridos irmãos aqui presentes, queridos irmãos que nos acompanham pela internet, declaramos aberta a sessão doutrinária em nome do Criador, pedindo para o nosso irmão Jean nos trazer a prece inicial. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as suas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Bem, irmãos, nesta noite fria de hoje, gostaríamos de ler para os irmãos, para nós refletirmos um pouco sobre a questão 919 do Livro dos Espíritos. Essa questão, ela vem falar para nós sobre a reforma íntima. O que seria a reforma íntima? Então, quando a gente fala em reforma, digamos, vou reformar lá a nossa casa que está precisando, né? É fazer uma melhoria, é deixar ela mais linda possível. E então, o assunto de hoje, ele vem falar para nós que nós precisamos fazer a reforma interna nossa, a reforma íntima. Mas o que abrange? Simplesmente nós precisamos tirar de dentro de nós alguns sentimentos, algumas práticas que uma grande maioria dos filhos de Deus hoje já faz isso, porque nós já compreendemos o que precisamos fazer. Então, na questão
919 é uma pergunta. Então, Allan Kardec perguntou para os espíritos da codificação: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites o evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedesse em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis, sobre se obrastes alguma ação que não ousaria confessar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis: como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. Os orgulhosos julgam que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando
estiverdes indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na poderiam ter por legítima quando tendes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes. Não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Prescrute conseguintemente a sua consciência. Aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas, dê balanço no seu dia moral, para exemplo do comerciante avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fim de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos? O fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pela enfermidade do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem. Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo e presente o incerto e incerto o futuro. Ora, está exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejamos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção, por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vamos dar instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. Então, irmãos, a questão do Livro dos Espíritos, ela vem nos orientar ou nos ensinar
como nós devemos proceder à nossa reforma. Mas, para eu conseguir me reformar, eu preciso avaliar os meus atos, sem desculpas. Não posso desculpar-me por algum ato ainda que não devo proceder. Mas nós temos esse hábito de fazer digamos assim, a retrospectiva do nosso dia a dia, do nosso mês que está terminando, hoje dia 31 de maio. Como foi o nosso mês de maio? Todos nós sabemos que estamos vivendo numa época difícil, né? Temos muitos acontecimentos que chamam a nossa atenção, que nos chocam, mas nós precisamos analisar, porque a gente aprende na doutrina que para eu amar o meu semelhante, eu tenho que primeiro me amar. Eu me amo. Eu tenho algumas reservas. Eu sou humilde o suficiente para pensar, puxa vida, tal atitude que eu tive, eu poderia ter feito diferente? São indagações que a gente precisa fazer para nós mesmos, para nossa reflexão e para nossa melhoria. Mas assim, no início aqui da questão, Jesus disse: viva como eu vivi. Mas ele, o governador do planeta Terra, é um ser evoluído, um ser de luz, mas ele é categórico em dizer que cada um de nós vamos chegar aonde ele está. Porque o nosso Pai fez cada um de nós simples, sem conhecimento algum, e deu para nós a eternidade. Nós somos espíritos eternos. Viemos aqui nesta oportunidade, nesta encarnação, para fazermos mais um trecho da obra de reformar o nosso interior. Então, mas é bem simples, irmãos, analisar. Eu estou fazendo a minha reforma. Eu estou deixando de brigar, de discutir. Eu estou deixando de guardar mágoa no meu coração. Muitas vezes o nosso semelhante, ele nos tira do nosso sossego ou da nossa razão, né? Dependendo do que fazem conosco, a gente perde a noção da razão, né? Mas nós precisamos cuidar isso. Não podemos ficar de mal com o nosso semelhante que faz isso conosco. Porque a gente já sabe que esses que nos
nos enganam, que nos atraiçoam, esses que a gente, sem querer, descobre que eles falam mal de nós, né? Esses nos ensinam muito mais do que aqueles amigos que nos amam e que jamais vão falar para nós uma análise do que realmente eles pensam por medo de nos ofendermos, né? Então, as pessoas complicadas que a gente encontra no nosso caminho são os professores desta encarnação. Eles vão mexer com o nosso interior. E aí nós vamos ter a oportunidade de pensar: eu dou importância ou não? Eu fico magoado? Eu guardo rancor ou não? De forma alguma, a gente precisa aproveitar as oportunidades, e elas aparecem na dor, não é no amor, é na dor que elas aparecem. E aí a gente vai todos os dias. Olha que maravilha que seria se todos os dias, depois do nosso jantar, do nosso descanso, quando a gente fosse falar com Deus, normalmente nós falamos com Deus para pedir para Ele, pedir, mas é muito mais importante nós falarmos com Ele para agradecer. Toda vez que eu agradeço, eu recebo em dobro o que eu preciso. E aproveitar essa oportunidade para fazer a reflexão do nosso dia, daquele problema que a gente sabe que tem, que precisa resolver, mas até o momento não sabemos por onde começar para resolver. É a hora de fazermos a nossa reflexão. E é a hora de dizer para nosso Pai que nós sabemos que Ele vai conceder para nós aquilo que Ele sabe que vai nos auxiliar na reforma, na mudança. Então, a hora da prece é a hora da caridade, é a hora de nós orarmos por nosso semelhante, que sabemos que está com dificuldade, né? E fazermos a reflexão da nossa reforma. Então, uma oportunidade, o seu Edio anotou quantas imperfeições nós tínhamos. Ele conseguiu anotar 32. E daí falou para nós na mesa do estudo. Tudo anotadinho. A mágoa, a inveja, a raiva. E foi anotando, né? Só que a gente vai estudando a doutrina, a gente vai lendo, vai pesquisando e a gente vai colocando no nosso interior as informações importantíssimas que a gente encontra. E isso faz parte da reforma. Porque depois que a gente lê um trecho assim bem elucidativo quanto a isso,
a impressão que dá é que já entra aqui dentro. Porque daí, antes, a gente não sabia. A gente não tinha o conhecimento. E agora já temos. Então, vai devagarinho mudando, né? Uma coisa que é muito importante e que faz uma diferença enorme é o exercício da paciência. Eu posso achar que eu já resolvi essa questão, que eu tenho paciência, que eu já sou paciencioso, que eu não me irrito facilmente, que eu não ofendo as pessoas que estão próximas de mim facilmente. Mas aí basta que, irmãos, eu falo por mim, eu penso que eu já aprendi a ter paciência, até o momento que o meu esposo me tirar da paciência, me tirar, sabe? Quando a gente fala, parece que não entra, e daí a gente acaba irritado, gritando. Meu Deus, eu não posso mais fazer isso, porque eu não posso cobrar do outro o entendimento. Eu não posso cobrar a reforma do meu semelhante. Eu posso, sim, fazer a minha. É meu dever. Agora, se o meu semelhante precisar de ajuda e eu puder ajudar, que maravilha. Aí, sim. Mas, assim, uma coisa que é fundamental aqui, irmãos, é a gente fazer a reflexão. Como eu estou lidando com a minha vida, com a minha caminhada, com as minhas dificuldades, né? Eu estou sendo paciente, eu estou confiando em Deus. Hoje não deu muito certo, mas amanhã vai dar. Eu sei que o Pai vai me proporcionar uma outra oportunidade. E eu preciso me esforçar. Eu não posso exigir, digamos assim, da minha familiar idosa, que se é idosa, não tem o conhecimento. Eu não posso exigir dos meus familiares melhorias que nem eu não consigo ainda exercitar, né? Eu tenho que exercitar a paciência, a compreensão, para que a gente não caia, né, na agressão, no grito, tudo novamente. É muito importante isso, irmãos. E assim, no momento que eu me dispor a fazer isso, eu vou achar tempo, porque nós nunca temos tempo. A gente está sempre envolvido com alguma coisa e vamos deixando para lá, vamos deixando para fazer depois, quando isso é fundamental para nós. E depois que a gente começar a fazer essa reflexão, nós vamos nos tornar mais pacíficos, nós vamos nos sentir melhor, nós vamos estar em contatos com os nossos irmãos de luz e não aqueles que querem ver o circo pegar fogo, né? Então, a gente tem que optar por fazer esse trabalho conosco mesmo.
A reforma íntima, a gente veio aqui para fazer ela. E não é depois de amanhã, irmãos. É hoje. É hoje. É amanhã. Quanto mais cedo nós fizermos, nós entendermos, né, o que Deus quer de cada um de nós, melhor será para nós, né? Então, que possamos refletir um pouquinho sobre a reforma íntima. Quando a gente fala em reforma, a gente lembra que algo que não estava tão bom, tão bonito, vai se transformar numa coisa bonita, né? E então vamos fazer por capricho, né? Cuidar dessa reforma para que quando a gente chegue de volta na casa do Pai, ele vai perguntar: fizestes o que te pedi? Fizestes a reforma? Aprendestes? Então, a gente vai ter que responder, né? Então, que a gente possa ficar pensando sobre isso e que a luz do Divino Mestre esteja sempre conosco. Vamos agora então passar para a segunda parte do nosso encontro. É chegado o momento de enviarmos o nosso pensamento para todos os nossos irmãos que sabemos que estão precisando. Vamos elevar o pensamento a Deus, Pai de amor e bondade, ao Divino Mestre e amigo Jesus, aos trabalhadores, benfeitores desta casa, e com muita fé, com muita esperança vamos pedir. Pai, que nesta noite, Senhor, a Tua luz chegue em todos os lugares aonde existam dor e sofrimento. Que o alívio das dores do corpo físico, das dores do espírito, possam ser aliviadas. Ilumina, Pai, todos os locais deste planeta que precisam muito da Tua luz. Nos orfanatos, nos asilos, nos manicômios, nas penitenciárias, nos lares em desajustes, aonde existem brigas, ofensas, agressões, que lá o Teu amor e a Tua luz possa chegar. Te pedimos, Pai, por todos os Teus filhos que não têm lar, que vivem nas ruas, que neste momento estão arrumando os lugares debaixo das marquises, estão arrumando os papelões para se taparem, para passar a noite fria. Aquece eles, Pai, ilumina, faz com que eles possam prosseguir a caminhada que planejaram. Te pedimos por todas as mães que sofrem por seus filhos perdidos nos crimes, nas drogas. Consola, Senhor, o coração de cada uma. Dá a elas a oportunidade de receberem seus filhos novamente em seus braços. Te pedimos, Pai, por nossos lares, lá aonde ficaram nossos familiares, que lá neste momento desça uma
cascata de luz, ilumine e inunde todos os cômodos do nosso lar. Que lá no lar dos irmãos que nos acompanham pela internet, a vossa luz possa brilhar. Te pedimos, Pai, por nós, pedimos perdão pelas nossas faltas, por muitas vezes não compreendermos o nosso semelhante, mas queremos nos tornar filhos melhores, mais harmoniosos, mais pacienciosos. Te pedimos agora, Pai, derrame da farmácia divina os bálsamos salutares e curadores para o alívio de todas as dores, através da ectoplasmia dos irmãos médiuns durante a prece de Cáritas. E tudo o que pedires na oração, crendo recebereis. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, a doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde deve refletir vossa puríssima e santa imagem. Que assim seja. Que assim seja. Os irmãos que têm a fichinha do passe podem permanecer sentados, que seu Adelar já chama. Os demais, desejamos que voltem para seu lar em segurança, que levem daqui muita luz e muita paz. A sessão está encerrada em nome do Criador. Uma boa noite a todos.